Nós temos falado sobre o tema Eu e Minha Casa, família, a nossa vida com Deus, onde levamos a família a caminhar conosco no Senhor. E hoje nós estamos aqui encerrando então esse tema, mas eu quero falar de uma maneira bem individual, mais uma vez, porém entendendo o quanto nós, individualmente, vivendo o temor a Deus, o amor a Deus, isso impacta na nossa casa, na nossa família, em todos aqueles que estão ao nosso redor. Queria que você abrisse aí em João, no capítulo 1, e no versículo 43, eu vou estar lendo a NVT, João, no capítulo 1, verso 43. Se você costuma anotar, vá anotando o que Deus vai falando contigo. E se você não anota, a partir de hoje comece a anotar. Amém? Amém ou não? Obrigado. Primeira João não, João 1, versículo 43. No dia seguinte, Jesus decidiu ir a Galiléia. Encontrou Filipe e lhe disse: siga-me. Filipe era um cara legal, não, era de Betsaida, está escrito aqui, cidade natal de André e Pedro. Filipe foi procurar Natanael e lhe disse: encontramos aquele sobre quem Moisés, na lei e os profetas escreveram. Seu nome é Jesus de Nazaré, filho de José. Nazaré, exclamou Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Venha e veja você mesmo, respondeu Filipe. Jesus viu Natanael se aproximar e disse: aí está um verdadeiro filho de Israel, um homem totalmente íntegro. Como o Senhor sabe a meu respeito? Perguntou Natanael. Jesus respondeu: vi você sob a figueira, antes que Filipe o chamasse. Então Natanael exclamou: Rabi, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Jesus lhe perguntou: você crê nisso? Porque eu disse que o vi sob a figueira. Você verá coisas maiores que essa. Diga aí para quem está do teu lado: você verá coisas maiores. E acrescentou: eu lhes digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Nós te amamos, amamos a tua palavra e declaramos: Espírito Santo, tu és bem-vindo a ministrar nos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Você pode dizer amém para a palavra de Deus? Amém. Esse texto é um texto interessante, O Senhor Jesus encontra Filipe já de cara vai falar com seu amigo, vai evangelizar, vai dizer: encontramos o Messias, o Cristo, aquele de quem Moisés e os profetas declaravam. E aí o Natanael já diz: pode vir coisa boa de Nazaré. E aí é interessante a resposta de Filipe, vem e vê. Vem e vê. É interessante essa resposta. Mas logo depois de uma palavra que Jesus lhe dá, uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento, Natanael então reconhece: tu és o Rei dos Reis, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Mas o que me chama a atenção é o Senhor Jesus dizendo: porque eu te disse isso, tu crê? Pois então eu tenho uma novidade: coisas maiores tu verá. Isso aqui me chama a atenção, porque se tem algo que nós, como discípulos de Jesus, precisamos compreender, é que nós vivemos por um romper de Deus ainda maior sobre as nossas vidas. Isso aqui é algo que todo cristão precisa compreender. Um dos motivos de muita gente ao longo da caminhada esfriar na fé e passar a viver uma vida religiosa é porque eles não entenderam que em Jesus nós vivemos sempre pelo novo de Deus e por um romper ainda maior do seu Espírito. Há mais de Deus para você. Nós vivemos por um romper. Esse é o nosso chamado de vida. Um viver avivado
sempre por um novo derramar do Espírito Santo. É alguém que não é religioso, é alguém que é apaixonado por Jesus. Quem aqui é apaixonado por Jesus? Se não está, vai sair apaixonado, em nome de Jesus. Amém? É interessante, o Senhor ele trabalha com estações, com temporadas. E quando nós falamos de romper, de um romper de Deus, nós estamos falando de um renovo para vivermos os novos tempos, as novas estações, as transições, os lugares novos em que nós entramos. É interessante, Deus ele se revela de uma maneira progressiva. Quando você lê a escritura de Gênesis, Apocalipse, você percebe que o Senhor Deus ele vai se revelando ao longo da história. O conhecimento de Deus é progressivo, é crescente, é de glória em glória, é de fé em fé. Você conhece um pouco mais, e um pouco mais, e um pouco mais, e você vai avançando no conhecimento de Deus, você vai crescendo em Deus. Não estagnando, não diminuindo, não esfriando, ao contrário, aquele que está ligado em Cristo, na videira, ele se torna cada vez mais quente, tem cada vez mais conhecimento de Deus. E este é o desejo de Deus para nós. O que Jesus diz? Você verá coisas maiores. Eu quero que você guarde isso no teu coração. Quando a gente fala de um romper, irmãos, talvez alguns não estão familiarizados com isso, mas eu volto a dizer para você, Deus trabalha com temporadas, com estações. E muitas vezes você está no limiar de uma mudança de estação, você está pronto para entrar em algo novo de Deus, e naquele momento há uma luta, há uma batalha, porque obviamente que o inimigo, as trevas sabem que você está a ponto de romper algo, de ir para um nível diferente, de ir para um conhecimento diferente de Deus, e aí é uma batalha, é uma luta. E muitos não compreendem isso, desistem no meio do caminho, esfriam, abandonam a caminhada, ou se tornam religiosos. Eu quero te incentivar, não desista. Quem sabe as lutas, os desafios que você está passando é o limiar de um romper. Você está quase chegando em um romper, em algo novo de Deus sobre a tua vida. O melhor exemplo de um romper, eu digo que é a gestação. Aliás, foi a alegoria usada pelo próprio Senhor Jesus, né? Aqui em João, no capítulo 16, no versículo 21, ele diz assim: no trabalho de parto, a mulher sente dores, mas quando o bebê nasce, sua angústia dá lugar à alegria, pois ela trouxe ao mundo uma criança. É tipo aquela ansiedade, aquela preocupação, é algo diferente, há a dor, há as contrações. E a mulher entra naquele momento, não é fácil, é um momento desafiador, mas quando nasce a criança, ela já esquece de tudo o que passou. Tamanha alegria de olhar e de pegar no colo agora a sua promessa. Assim é um romper de Deus. Assim é um romper de Deus. Nós estamos gestando algo, sonhando algo que Deus tem colocado no nosso coração. E aí você está no trabalho de parto e tem as dores, tem os desafios, mas é porque nós estamos em um limiar, haverá um romper novo de Deus. E nós precisamos entender, cada um de nós, cada discípulo deve viver por um romper novo do Espírito Santo. É dizer, obrigado Senhor por tudo que o Senhor já fez, pelo teu derramar, pelos milagres, por tudo que o Senhor fez ao longo desses anos, mas eu estou aqui diante de Ti de novo, para dizer, eu acredito que há mais, e que o Senhor vai fazer ainda mais, na minha casa, na minha família, na minha cidade, na minha igreja, meu trabalho, o Senhor quer fazer mais. Todo cristão deveria viver com esse entendimento. Quando Jesus diz isso, você vai ver coisas maiores. Nós não devemos perder isso. É interessante. Nós vivemos pelo nascimento de coisas novas do Senhor. Coisas que Deus está realizando em nosso interior e no interior daqueles que nós temos acesso. Aquelas pessoas que fazem parte
do nosso mundo. Diga aí para quem está do teu lado: viva por um romper. Vira para quem está do outro lado e diga: viva por um romper. Amém? Nós precisamos viver pelo romper de Deus. Jesus diz: você verá coisas maiores. Eu acho interessante porque em Atos capítulo 2, lá em Atos no capítulo 2 e no versículo 4, quando a promessa do derramar do Espírito acontece, aqui foi um romper, havia uma promessa, eles estavam gestando essa promessa, eles estavam grávidos dessa promessa, e aqui houve um romper. E no versículo 4 diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. Incrível, né? Eles estão reunidos, eles estão orando, eles estão, quem sabe, numa reunião parecida com essa, 120 pessoas, orando, buscando a Deus, declarando a Ele a glória, e daqui a pouco há um romper de Deus. Daqui a pouco há um som de um vento impetuoso e línguas de fogo, e eles são tomados pelo Espírito Santo. E a gente só de pensar nisso, né, o olho já brilha, o coração já queima, a gente já quer sair falando em línguas também. Só que poderia ter terminado aqui. Que legal, que experiência, hein? Vamos anotar no caderninho: ano de 1900 e Guaraná de rolha, eu vivi uma experiência incrível. Será que é isso que Deus quer nos dar? Experiências para a gente anotar no caderninho e lá ficar e nunca mais a gente viver? E que talvez não fizeram sentido para nós, só que não era o que aconteceu com eles. Porque quando você vai no capítulo 4 e no versículo 31, o que você percebe? Depois dessa oração, aqui os discípulos tinham orado, muitos deles são os mesmos que estavam ali em Atos 2, e diz: depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a palavra de Deus. Irmãos, eles foram cheios, mas agora em um outro momento, orando e buscando a Deus, houve um novo derramar do Espírito sobre as mesmas pessoas. Isso abre para mim uma janela de oportunidade. Todos os dias nós podemos receber mais do Espírito Santo. Nós podemos receber mais de Deus sobre nós. Há uma janela aberta sobre nós. Nós não precisamos viver pelas experiências lá do passado. Nós podemos dizer: Senhor, faz de novo, faz algo novo. Derrama algo novo sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Salva os meus filhos. Batiza os meus filhos com o Espírito Santo. Aliás, deixa eu falar uma coisa para vocês. Para você que é pai, para você que é mãe. A maior tarefa que você tem como pai, como mãe, é batalhar em oração e colocar os teus filhos em ambientes de glória, onde eles sejam tocados e cheios do Espírito Santo. Porque se o teu filho e a tua filha for batizado com o Espírito Santo, cheio de Deus, ele vai ter um selo de Deus no seu interior, e o Espírito Santo vai guardá-lo e vai guiá-lo no propósito de Deus. Às vezes a gente faz força demais. A gente acha que é a nossa força, que é o nosso conhecimento, que é o nosso jeito, quando na verdade é o Senhor que faz, e o nosso trabalho é buscar o romper de Deus sobre nós, sobre a nossa casa e sobre todos aqueles que estão ao nosso redor. Quem está entendendo aí pode dizer amém. É interessante isso, irmãos. Isso fala de um posicionamento. Nós devemos andar em um lugar onde compreendemos: eu vivo por um novo romper de Deus. Eu achei interessante, tem imagens, né, de um diretor de escola que passa nos corredores orando todos os dias na escola. Aí as câmeras de segurança, né, registraram. Esse diretor conhece o poder da oração,
Ele está clamando por um novo romper de Deus, por um avivamento na sua escola. Quando isso vai acontecer? Eu não sei, mas eu só sei uma coisa: o nosso Deus é um Deus que responde orações. Você tem escolha: ou você pode andar de qualquer jeito e você não vai ter nenhuma oração respondida, ou você se posiciona em fé, crendo que Deus te chamou para você clamar, orar e viver por um novo romper de Deus. E se você não viver ou não ver o romper, os teus filhos ou os teus netos serão a resposta daquilo que você orou. Eu oro por um romper de Deus, por um avivamento, por algo tão profundo, que eu não sei se eu vou viver. Eu já estou vivendo algumas coisas, mas mesmo que eu não viva, o Lourenço vai viver, ou os filhos dele vão viver. Mas eu orei por isso, eu fiz parte disso. Nós vivemos por um romper. É interessante, o Senhor Jesus em João 14:12 diz: aquele que crê em mim, olha só, fará as coisas que eu faço, e outras maiores fará. Você já pensou? É possível fazermos coisas grandes em Deus. O grande aqui não precisa necessariamente ser você pregar lá, sei lá, num estádio lotado. O grande aqui são aquelas coisas, o miraculoso, o sobrenatural, os milagres de Deus que você vai viver no teu dia a dia. Agora, isso está disponível a nós. Muitos parecem que estão dormindo a esse respeito. Eu estou citando para você as palavras de Jesus. Jesus diz: aquele que crê em mim fará o que eu faço e coisas maiores fará. Jesus diz a Natanael: por causa disso você creu, pois você verá coisas maiores. Isso está disponível a nós, irmãos. Coisas maiores. Coisas maiores. Nós precisamos crer. Nós precisamos nos posicionar. Amém, meus irmãos? Esse é o incentivo das Escrituras. Vivermos por um novo romper. Isso não é ingratidão. Ah, pastor, Deus já fez tanto e tal, né? Isso não é ingratidão. Senhor, eu sou grato por tudo que o Senhor já fez, mas eu sei que tu tens mais. O pastor Luciano Subirá, ele disse, né, o grito dos inconformados. Quando Eliseu estava andando e servindo a Elias, conhecido um dos grandes profetas de Israel, e Eliseu era o seu servo, lavava as suas mãos, carregava a sua capa, cuidava, né, do dia a dia de Elias. E aí Elias está pronto a subir ao céu, e ele diz: o que tu quer que eu faça por ti antes de que eu suba ao Senhor? E o Eliseu foi ousado. O Eliseu não pediu dinheiro, Eliseu não pediu roupa, não pediu nada desse tipo. Ele disse: eu quero unção dobrada do que tu tem. Eu quero 2 vezes mais do que tu tem. Eu acho interessante isso. Primeiro, porque quando Eliseu diz isso, ele declara: eu creio em um Deus que pode fazer 2 vezes mais do que ele tem feito contigo. Ele está dizendo: eu creio em um Deus tão grande que não acaba em você, há mais de Deus. Isso aqui me chama a atenção. Depois, quando Elias sobe, ele junta a capa do Elias, enrola a capa, bate no rio e diz: aonde está o Deus de Elias? Ele não se preocupou em saber, cadê o Elias? Ele diz: aonde está o Deus de Elias? Porque os olhos de Eliseu estavam em um Deus poderoso, e ele sabia: há um romper ainda maior de Deus a ser derramado sobre a minha nação. E se você estudar a história, você vai descobrir que o Eliseu fez 2 vezes mais milagres e o sobrenatural do que Elias. O Eliseu foi um cara ousado, intrépido e usado por Deus. Mas foi alguém que ousou, foi um inconformado, foi alguém que viveu por um romper de Deus, foi alguém que creu. Isso me chama a atenção. Em Lucas, se você puder ir comigo aí, Lucas, no capítulo
11, versículo 9. E esse aqui é o incentivo das Escrituras para nós. Portanto, eu lhes digo, peçam e receberão. Aqui quem está falando é o Senhor Jesus. Procurem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todos que pedem recebem, todos que procuram encontram, e para todos que batem a porta é aberta. Vocês que são pais, respondam. Se seu filho lhe pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, você lhe dará um escorpião? Portanto, se vocês que são pecadores sabem como dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. É a respeito de um derramar do Espírito que esta oração é direcionada. Você prestou atenção? Jesus está dizendo, peçam e o que, irmãos? Quem está acordado aí, diga, peçam e receberão. Jesus não disse peçam e talvez, quem sabe, todavia, entretanto, pode ser que vocês recebam. Ele disse peçam e receberão. É uma promessa de Jesus. Mas esse peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta será aberta, é direcionada a um derramar do Espírito Santo. Então Jesus está dizendo, se você entendeu o teu propósito, que você está aqui vivendo por um romper de Deus, e você orar, e você clamar, para que haja um romper de Deus em Viamão, no estado do Rio Grande do Sul, e na nação do Brasil, e se nós batermos e continuarmos batendo, e pedindo, e continuarmos pedindo, e buscando, e continuarmos buscando, haverá um derramar do Espírito Santo. Isso aqui é certo, não é talvez, é haverá. Mas é interessante, porque o Senhor condiciona isso a um povo que bate, a um povo que pede, a um povo que procura. Porque na sequência ele diz, quem pede, quem busca e quem bate, a porta será? Interessante, né? E quem não pede? E quem não busca? E quem não bate na porta? O que você acha que vai acontecer? Jesus está dizendo, quem pede, quem busca, quem bate, vai ser aberto, vai haver um romper. Todo cristão deve viver pelo próximo romper do Espírito. Todo cristão. Eu posso te contar histórias maravilhosas de grandes avivamentos ao longo da história, século 20 e séculos anteriores. Coisas incríveis que Deus fez ao redor do mundo, na África, na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos e até o Brasil. Nas Américas. Eu posso te contar histórias incríveis de coisas que Deus fez. Mas ainda assim, isso já passou. E nós precisamos crer que o mesmo Deus que fez no passado pode fazer 2 vezes mais hoje. Se tiver um povo que bate. Se tiver um povo que crê, que busca, que procura. Nós precisamos viver por esse romper. Amém? Agora, enquanto nós entendemos isso, que nós vivemos por um romper de Deus, nós também temos que saber que enquanto estamos buscando esse romper, os céus eles estão abertos sobre nós. Eu tenho ministrado sobre isso. Os céus estão abertos sobre nós. Céus abertos, anota isso, é o entendimento pelo qual caminhamos. É a visão a que estamos sujeitos. É a perspectiva que vemos as coisas hoje. É saber que há favor de Deus sobre nós. Enquanto você busca um romper de Deus, você tem que saber,
os céus estão abertos sobre você, a favor de Deus sobre a tua cabeça. Alguns se assustam em determinados locais, alguns lugares, né? Tem muito ocultismo, tem muito, o capeta, o satanás, o diabo, não sei o que, não me interessa capeta, Lúcifer, o que seja. Aonde a gente entrar, os céus estão abertos, porque o Senhor Jesus habita em nós. E se Deus é por nós, meu irmão, ou a gente crê ou não crê. Ou a gente crê ou não crê. Os céus estão abertos, irmão. Mas é que é barulho, é que a coisa está difícil, eu sei. Aqui fora a coisa pode estar difícil, mas você tem que crer, sobre você os céus estão abertos. Isso é importante, a favor de Deus sobre nós. Alguém citava isso esses dias, né? O próprio Elias, orando para que houvesse chuva de novo, e aí ele mandava o servo, vai lá, e orava uma vez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vai lá ver se tem alguma coisa. Aí na 7ª vez, olha, uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Por que Elias mandava o servo continuar indo ver? Já orou uma vez, 2, 3, 4, 5, 6 vezes e não aconteceu nada. Por que ele insistiu a 7ª vez? Porque Elias sabia que sobre ele estava o favor de Deus. Então ele orou uma vez, não aconteceu nada. Ele vai continuar orando até que aconteça, porque ele sabe o favor de Deus está sobre mim. E quem sabe a resposta ainda não chegou, porque tem uma batalha espiritual acontecendo. Em Daniel a gente vê isso, o anjo foi enviado, chega Daniel e diz: Daniel, desde o dia que tu começou a orar eu já fui enviado, mas o príncipe da Pérsia me segurou. Houve uma batalha espiritual, por isso que eu dei uma demoradinha. Eu tive que derrotar uns capeta no caminho. Mas desde o início a tua oração foi ouvida. Ao favor de Deus sobre nós, amém? Em Gênesis 28 eu falo dessa escada de Jacó. Se você puder abrir comigo, Gênesis 28, versículo 10. Jacó está fugindo do irmão e está indo para Padã Arã. E no versículo 10 do capítulo 28 diz: nesse meio tempo, Jacó partiu de Berseba e rumou para Arã. Quando o sol se pôs, chegou a um bom local para acampar, e ali passou a noite. Encontrou uma pedra para descansar a cabeça e se deitou para dormir. Enquanto dormia, sonhou com uma escada que ia da terra ao céu, e viu os anjos de Deus que subiam e desciam pela escada. No topo da escada estava o Senhor, que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de seu avô Abraão, o Deus de seu pai Isaque. A terra na qual você está deitado lhe pertence, eu o darei a você e aos seus descendentes. Seus descendentes serão tão numerosos quanto o pó da terra. Eles se espalharão por todas as direções, leste, oeste, norte e sul. E todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio e de sua descendência. Além disso, estarei com você e o protegerei onde quer que vá. Um dia trarei você de volta a esta terra. Não deixarei, enquanto não tiver terminado de lhe dar tudo o que prometi. Então Jacó acordou e disse: certamente o Senhor está neste lugar, e eu não havia percebido. Contudo também teve medo e disse: como é temível este lugar, não é outro senão a casa de Deus, é a porta para os céus. Na manhã seguinte Jacó se levantou bem cedo, pegou a pedra na qual havia descansado a cabeça, colocou-a em pé como coluna memorial e derramou azeite de oliva sobre ela. Chamou o lugar de Betel, embora anteriormente se chamasse Luz. Betel significa a casa de Deus. E esse texto, ele é tão importante para nós hoje. Talvez você não saiba a importância desse texto para a tua vida hoje. Porque essa escada que liga céus e terra é Jesus. E se você notou no texto que nós lemos, quando Jesus está falando a Natanael, ele diz: coisas maiores vocês verão
E no versículo 51, e lhes digo a verdade, vocês verão os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E quando Jacó está aqui, o que ele vê? A escada e os anjos de Deus que subiam e desciam. Porque a escada é Jesus. E quando você lê 1 Coríntios 6,19, você descobre que hoje você e eu somos o templo de Deus, a habitação de Deus pelo Espírito Santo, e portanto os céus estão abertos, a escada está em nós, Jesus habita em nós, e os anjos estão subindo e descendo, ministrando. Nós andamos sobre céus abertos. Hoje você, Betel, a casa de Deus. O que Paulo diz? Vocês não sabem que vocês são o templo do Espírito Santo e que o Espírito de Deus habita em vós? Veja, essa visão fala da nossa perspectiva hoje. A escada está em nós, Jesus está em nós. E os céus estão abertos, e o Senhor está no topo da escada. E os anjos estão ministrando. Quem crê nisso, diga amém. Sabe, não é à toa que João 1,14 diz, determinada tradução, que Jesus veio tabernacular entre os seus. Ele veio se tornar o tabernáculo vivo. Aquele tabernáculo que existia lá em Moisés e o povo no deserto, agora Jesus se tornou o tabernáculo vivo e veio tabernacular, veio andar entre os seus, para que eles compreendessem isso. Agora nós somos casa de Deus, porque o tabernáculo habita em nós, pelo Espírito Santo. Quem está entendendo aí pode dizer amém. Então, compreender isso faz com que eu ande hoje buscando o novo de Deus, sob a perspectiva a favor de Deus sobre a minha vida. Amém? Nós andamos sobre céus abertos. E eu encerro te dizendo o seguinte: muitos de nós estão tentando mudar as coisas em casa, no trabalho, na faculdade, na vizinhança, na força do braço ainda. E não entenderam que todos nós precisamos de um impulso interno, um impulso interior que é dado pelo Espírito de Deus que habita em nós. Veja, você vive por um romper novo do Espírito, pelo mais de Deus, que acontece pela ação do Espírito Santo. Enquanto você busca isso, você entende, o favor de Deus está sobre mim, os céus estão abertos. Mas nós precisamos compreender que quem continua operando é o Espírito Santo. O nosso trabalho é buscar, o nosso trabalho é ter comunhão com Ele, para que Ele venha nos impulsionar, mudando as coisas. Nós precisamos de um impulso interior. Diga aí para quem está do teu lado, você precisa de um impulso interior. É esse impulso interior que nos move para realizar. É o poder de Deus, é a capacidade do alto para operarmos o querer de Deus. É Ele quem efetua em nós o querer, como também o realizar. Eu gosto de um texto, ele está lá em Atos 6, falando de Estevão. Tem pouca coisa, né, sobre Estevão, mas em Atos, no capítulo 6 e no versículo 8, o texto bíblico, ele diz: Estevão, homem cheio de graça e poder, realizava milagres e sinais entre o povo. Um dia, porém, alguns homens da chamada Sinagoga dos Escravos Libertos começaram a discutir com ele. Eram judeus de Cirene, de Alexandria, da Cilícia, da província da Ásia. Nenhum deles era capaz de resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual Estevão falava. Havia algo em Estevão. Em outra tradução diz que ele era um homem cheio de fé e do Espírito Santo.
Tinha algo no interior de Estevão que o empurrava, que o influenciava, que o impulsionava, que fazia dele um cara intrépido, um cara cheio de fé, um cara ousado. E o texto diz que ninguém conseguia resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. O Senhor está buscando homens e mulheres assim hoje, que estão buscando esse romper de Deus, que entendem que o favor de Deus está sobre eles e que entendem que quem os impulsiona é o Espírito Santo. E que estão buscando esta comunhão com o Espírito Santo, para que as coisas em casa mudem, para que as coisas na faculdade mudem, para que as coisas no ambiente de trabalho mudem. Há um impulsionar do Espírito Santo. Há um trabalho que fazemos. Sabe, eu acho interessante que o Senhor gosta de uma fé, eu digo, teimosa. Eu tenho um amigo que fala isso, né? Uma fé teimosa. Que é tipo, Senhor, eu não vou desistir. Eu creio na Tua Palavra, eu realmente acredito que a Tua Palavra é a verdade. Eu estou falhando em alguma coisa talvez, porque eu ainda não alcancei isso ou aquilo, mas eu continuo acreditando, eu não vou arredar pé, e se eu tiver que orar a vida inteira, eu vou orar a vida inteira, mas eu não vou desistir. É esse tipo de fé, irmãos, que agrada a Deus. É disso que Jesus está falando quando Ele diz: peçam e continuem pedindo, batam e continuem batendo, busquem e continuem buscando. Eu não vou arredar pé, eu vou continuar. E o Senhor vai nos dar esse impulso interior, amém? Me chama a atenção que na história, o Senhor envia Jesus, e o Senhor Jesus, por sua vez, sopra sobre os discípulos o Espírito Santo, e o Espírito Santo foi derramado para que haja uma igreja agora cheia do Espírito Santo. Eu tenho dito, não apenas uma igreja, mas uma igreja cheia do Espírito Santo. Irmãos, existe uma importância gigante em nós sermos impulsionados pelo Espírito e não pelo esforço humano. Há uma importância enorme em sermos empurrados pelo Espírito de Deus e não pela nossa força. A gente vê isso nos discípulos, há um antes e um depois. O Pedro que nega antes e o Pedro que morre por Jesus depois. Nós não temos o registro na Escritura, mas relatos históricos que dizem, é possível que sim, que Pedro teria sido crucificado e ele pede então para ser crucificado de cabeça para baixo, dizendo: eu não sou digno de morrer como meu Senhor. O mesmo Pedro que um dia negou Jesus 3 vezes, agora está pronto para morrer pelo seu Senhor. Se tornou alguém ousado, se tornou alguém intrépido, se tornou alguém diferente. Quem sabe o que tu precisa na tua casa, na tua família, é o romper de Deus. O que tu precisa é esse impulso do Espírito Santo sobre a tua vida, amém? Nós vamos orar hoje à noite. Eu creio que muitos aqui, e até como igreja, nós estamos entrando em um novo tempo, uma nova temporada, algo que o Senhor quer fazer nesses dias. O Senhor quer derramar algo novo sobre nós. O pessoal da música pode subir. Eu não digo levitas porque eles não são da tribo de Levi, né? Mas pode subir. Anota aí o resumo do que eu estou te dizendo hoje. Número 1, viver por um romper do Espírito nos livra da religiosidade. Quando você entende que você foi chamado para viver pelo novo de Deus, não importa o quanto você já viu, há algo novo de Deus. Eu realmente acredito nisso, tá?
Eu não estou falando para você algo que é da boca para fora. Eu realmente acredito nisso. Quem continuar aqui até o final vai me ver com 80 anos, sei lá se o Senhor me permitir, e eu vou estar dizendo a mesma coisa. Há um novo de Deus para você. E eu vou continuar dizendo, eu continuo orando por algo novo de Deus. Porque eu realmente creio que o nosso Deus é grande demais. Ele tem mais para nós. Quando a gente vive por um romper, a gente deixa de ser religioso. Sabe, eu tenho dito o crente chato, um mala sem alça. A gente para de ficar reclamando e olhando, só botando defeito. E larga de mão isso e vai chorar diante de Deus por um derramar novo do Espírito. Número 2, o entendimento de céus abertos te faz reconhecer que você está debaixo do favor de Deus. Reconhecer que nós estamos debaixo do favor de Deus. Nós não precisamos orar para que os céus se abram. Os céus já estão abertos sobre nós. E aonde nós vamos, os céus se rasgam. Mas lá o negócio está complicado, o céu é de bronze. Pode ser de bronze onde tu quiser. Aonde eu entrar, vai rasgar o céu. Porque o Espírito Santo habita em mim. Isso não é uma visão de se achar melhor que os outros. Até porque não tem a ver conosco. Tem a ver com Jesus que habita em nós. Não tem nada a ver com a gente. Os irmãos, passa pelo crer. Você tem que crer. Se você chegar num lugar e achar, tá difícil, tá complicado, a coisa tá fechada, eu vou te dizer, vai fechar mesmo e você não vai conseguir fazer nada. Agora, se você for ousado, sobre mim os céus estão abertos, não há nada, não há ninguém, o Senhor é por mim, você vai ver a mão de Deus se movendo nesse lugar. Porque às vezes a gente já chega declarando errado, né? Que peso, que ambiente, que negócio complicado. Pode até estar pesado, irmão, mas daí você diz, ainda bem que eu cheguei. Ainda bem que eu vim aqui. Está pesado o negócio, né? Ainda bem que eu estou aqui, que agora vai abrir isso aqui. A gente tem que crer, irmãos. Amém ou não? Tem que crer. Tem que andar por fé. E por último, esse impulso interior é a força que nos capacita a vivermos o romper de Deus. O impulso do Espírito Santo nos capacita a viver o romper de Deus. Eu volto a dizer, quem sabe o romper na tua família. Nós falamos tanto esse mês sobre a nossa casa, a nossa família, sobre servirmos a Deus juntos. E quem sabe o que nós estamos precisando dentro de casa é esse impulso de Deus. É buscarmos a Deus juntos. É pararmos de fazer força para tentar resolver os problemas do nosso jeito, mas é quem sabe reunir a família, dobrar os joelhos e dizer, nós vamos buscar o romper de Deus agora. Nós vamos orar, nós vamos clamar a Deus. E aí nós vamos ver a glória de Deus na nossa casa, amém? Baixa a tua cabeça onde você está.